Todos os dias, quase 20% de todo o suprimento de petróleo do mundo passa por uma estreita faixa de mar entre o Irã e Omã. Esse lugar é chamado de Estreito de Hormuz. À primeira vista, parece apenas uma rota simples no mapa, mas na verdade, essa é uma das principais artérias da economia global. Na sua parte mais estreita, o mar tem apenas 21 milhas de largura, mas o mais surpreendente é que a passagem real dos navios é ainda menor. São apenas 2 faixas, com 2 milhas de largura para cada direção. Isso significa que, de tão estreita que é a passagem, parece uma rodovia com apenas 2 pistas. Mas o que passa por ali são milhões de barris de petróleo todos os dias. E por causa disso, existe uma grande verdade. Quando acontece algum problema no Estreito de Hormuz, isso não é apenas uma questão local. O impacto é sentido imediatamente no mundo todo. Mesmo uma pequena interrupção, um incidente, um erro de cálculo, pode causar uma reação em cadeia que chega até os mercados globais. Nos últimos anos, ficou repetidamente demonstrado o quão sensível é essa região. Existem navios de guerra patrulhando ao redor. O seguro dos petroleiros aumentou e as companhias de navegação estão silenciosamente preparando planos de contingência. Isso não é algo simples. Foi aqui também que aconteceram incidentes como a apreensão de petroleiros, navios danificados e até confrontos militares diretos. Este é um dos poucos lugares no mundo onde um único passo em falso pode desencadear um problema muito maior. Atualmente, o Estreito de Hormuz ainda está aberto. Os navios ainda estão passando, mas só a possibilidade de que isso possa ser bloqueado, mesmo que por um curto período, já é suficiente para causar pânico no mercado global de energia. E esse pânico não fica só no mercado de ações, porque quando o fluxo de petróleo é afetado, o preço do combustível sobe. Quando o combustível aumenta, o custo do transporte também aumenta. E quando o custo do transporte sobe, o preço dos produtos também sobe. Em outras palavras, o efeito disso será sentido não só no Oriente Médio, mas de Nova York até Tóquio. Agora, há uma pergunta que os especialistas vêm se fazendo há muito tempo. E se os navios não precisassem mais passar pelo Estreito de Hormuz? Por várias décadas, uma ideia tem surgido repetidamente. Um canal gigantesco atravessando as montanhas da península de Muzandam, em Omã. Se isso for feito, os navios poderiam passar diretamente sem precisar atravessar esse ponto de estrangulamento. No papel, parece a solução perfeita, mas, como costuma acontecer, as ideias simples se tornam extremamente complicadas na prática. Para entender a ideia desse canal, primeiro precisamos olhar para a geografia do lugar. O Golfo Pérsico abriga alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso inclui a Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. Quase todos os petroleiros que saem desses países. Existe apenas uma saída, o Estreito de Hormuz. Todos os dias, cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por aqui. Isso significa que quase 1/5 do consumo total de petróleo do mundo depende de uma única passagem estreita. Poucos lugares do mundo têm um impacto tão grande na economia global. E o problema é que quase não há alternativa para ele. Alguns países já tentaram reduzir sua dependência desse local. Por exemplo, a Arábia Saudita construiu oleodutos que levam o petróleo até o Mar Vermelho para não precisar passar pelo Estreito de Hormuz. O mesmo aconteceu com os Emirados Árabes Unidos. Eles construíram um oleoduto que conecta diretamente ao porto de Fujairah, um local fora do estreito. Mas mesmo somando esses oleodutos, a capacidade deles ainda é pequena, comparada à quantidade de petróleo transportada pelos navios todos os dias. Em outras palavras, os oleodutos ainda não conseguem substituir o papel dos petroleiros. E por causa disso, o mundo inteiro continua dependente de um único e estreito ponto de passagem. E para os engenheiros e estrategistas, esse tipo de configuração é perigoso, porque quando todo o risco está concentrado em um só lugar, a possibilidade de um grande problema aumenta muito. E de todos os pontos de estrangulamento do mundo, este é um dos mais sensíveis. Agora, vamos olhar novamente para o mapa. Este é o canal de Muzandam. Este é o plano de desvio. No extremo norte de Omã, há um lugar chamado Península de Muzandam. Uma parte íngreme e rochosa de terra que parece se projetar para dentro do Estreito de Hormuz. É como uma fortaleza natural feita de montanhas.
Mas há um detalhe interessante. Em algumas partes desta península, surpreendentemente, a distância entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã não é tão grande. Na verdade, são apenas algumas dezenas de milhas de terra que separam os dois mares. E é aqui que surge uma pergunta simples. E se simplesmente cavássemos a terra e fizéssemos um canal direto no meio? Se isso acontecer, os navios do Golfo Pérsico não precisarão mais passar pelo Estreito de Hormuz. Eles poderão sair direto para o oceano aberto. No papel, parece a solução perfeita. Sem ponto de estrangulamento, sem risco. O caminho é direto, mas no mundo real não é tão simples assim. Estes são os desafios de engenharia ou o verdadeiro problema aqui. A península de Muzandam não é um deserto plano. Faz parte das montanhas Hajar, um dos terrenos mais acidentados e íngremes do Oriente Médio. As montanhas aqui são formadas por calcário e se erguem abruptamente a partir da linha costeira. Algumas dessas montanhas Maabot ng higit sa 2,000 meters ang taas. Yan ay higit sa 6,500 feet. Ibig sabihin kung gagawa ka ng kanal dito, hindi ka lang maghuhukay ng buhangin. Pwede kang literal na magtatabas ng buong bundok at hindi maliit na kailangan. Ang mga modern oil tanker, lalo na ang tinatawag na VLCC o Very Large Crude Carrier, ay kabilang sa pinakamalalaking barko na ginawa ng tao para makadaan ng ganitong kalalaking barko. O canal precisa ser muito profundo, muito largo e muito estável. O comprimento desses navios chega a centenas de metros. Isso significa que a construção necessária aqui é enorme. Milhões de toneladas de pedra precisam ser explodidas, cortadas e transportadas. Há montanhas que precisam ser remodeladas ou completamente removidas. E não é só isso. O impacto ambiental disso, com certeza, é enorme. A paisagem vai mudar, a vida selvagem será afetada e o ecossistema natural do local pode ser destruído. E quando se trata de custos, pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, até a expansão do Canal do Panamá custou cerca de 5 bilhões de dólares. Mas o Canal de Muzandam pode ser muitas vezes mais caro e lembre-se, isso ainda não é tudo. O grande detalhe é que a engenharia é só metade do verdadeiro desafio. Mas esse é o problema maior, não é só a engenharia. Mesmo que a gente diga que consegue resolver todos os desafios técnicos, ainda tem um obstáculo mais difícil, a política. A península de Muzandam pertence ao Omã e até agora o país realmente não tem nenhum plano oficial para construir um canal nesse local. Em vez disso, o foco de Omã está no turismo e na expansão dos portos. E em outras infraestruturas, não em cortar montanhas para uma grande rota de navegação. E se você pensar bem, não é só Omã que precisa concordar com isso. Para um projeto tão grande assim, é necessária uma cooperação intensa de vários países. É preciso o apoio dos governos da região. São necessários investidores que vão liberar uma quantia enorme de fundos. E, acima de tudo, é preciso segurança a longo prazo para garantir que isso não se torne alvo de conflitos. Porque existe outra verdade que é desconfortável de se falar. Mesmo que o canal seja construído, isso não vai eliminar o risco. Isso só vai transferir o problema para outro lugar. Em vez de depender diretamente do Estreito de Hormuz, a nova dependência do mundo será um canal artificial. E como qualquer canal, ele ainda pode ser bloqueado, seja por um petroleiro encalhado, um ataque ou até mesmo um desastre natural. Qualquer uma dessas situações pode fechar toda a rota em apenas um dia. Ou seja, você só vai trocar um gargalo por outro gargalo. Então, qual é o futuro do comércio global e o que isso nos mostra? Agora, se o canal de Muzandam é tão difícil e arriscado assim, por que ainda continuam falando sobre ele repetidamente? Porque isso mostra algo mais profundo sobre o nosso mundo. O comércio global depende da geografia. Um canal no Egito, um mar estreito entre países rivais, algumas rotas de navegação selecionadas que silenciosamente, mas continuamente, mantêm toda a economia mundial funcionando. Por muitos séculos, esses pontos de estrangulamento naturais ditaram para onde fluem a energia, o comércio e o poder. E o canal de Muzandam, como um sonho, uma ideia que poderia mudar o próprio mapa do mundo, eliminando um dos gargalos mais perigosos. Mas a realidade é dura, difícil de mover uma montanha, mais difícil ainda de mover a política.
Por enquanto, o Estreito de Hormuz continua sendo uma das rotas de energia mais importantes e mais perigosas do mundo. E enquanto a economia global depender disso, a ideia do canal de Muzandan continuará viva. Porque por trás dessa pergunta existe uma constatação ainda maior. Quão frágil realmente é o sistema que faz o mundo funcionar? Então, beleza, vamos seguir em frente com esse assunto e vamos reproduzir novamente este vídeo intitulado O Destino do Irã já estava escrito na Bíblia há muito tempo. Vamos assistir juntos. O destino do Irã realmente está na Bíblia? Sim, você ouviu direito. Já está determinado o que vai acontecer com o Irã. Portanto, quando as profecias da Bíblia começam a se cumprir, ainda acontecerão coisas assustadoras nos próximos dias. E podemos esperar por isso porque está escrito no livro sagrado. Há coisas escritas na Bíblia sobre o Irã, e é isso que vamos descobrir. Mas antes disso, gostaria de pedir um like e que você também se inscreva no canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, e agora vamos voltar ao vídeo. Com tantas notícias surgindo sobre o Irã, conflitos, ameaças, alianças secretas e discussões nucleares, muitos não sabem que a história do Irã já foi escrita há muito tempo na própria Bíblia. Desde o Gênesis até as profecias sobre o fim do mundo, o Irã aparece sob seu antigo nome, Pérsia. Vou repetir, o Irã de hoje é a antiga Pérsia. Não foi apenas mencionado, o destino da Pérsia nos últimos dias também já foi determinado. No livro do Apocalipse é mencionada uma guerra sombria, a batalha de Gog e Magog, uma aliança que se levantará contra Israel antes do fim do mundo. Mas antes de se tornar inimiga na profecia, Deus usou a Pérsia para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as visões de Daniel. Por isso, fique até o final do vídeo, porque hoje vamos descobrir o papel secreto do Irã no plano de Deus do começo ao fim. O início da Pérsia, mapa dos nações registrados em Gênesis. Vamos começar pela primeira parte da Bíblia. Em Gênesis, após o grande dilúvio, a humanidade recebeu um novo começo através de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses filhos nasceram as nações do mundo. No capítulo 10 de Gênesis, vemos o primeiro mapa das nações, uma lista de povos e comunidades. Aqui, encontramos 2 nomes importantes que deram origem à Pérsia, Madai e Elam. Madai era filho de Jafé. Dele vieram os Medos, um povo forte que habitava as altas montanhas do norte do Irã. Devido ao clima rigoroso da região, suas tribos se tornaram resistentes e organizadas. Enquanto isso, Elam era filho de Sem. Seus descendentes, os Elamitas, viveram na região sudoeste do Irã, perto do Golfo Pérsico, uma terra rica que permitiu o desenvolvimento de sua civilização. Em Gênesis, capítulo 14, está registrada a primeira grande guerra entre várias nações. 4 reis do Oriente, incluindo o líder de Elam, Sedorlaomer, uniram forças e atacaram Canaã. Eles saquearam as cidades, levaram cativos, e entre eles estava Ló, o sobrinho de Abraão. Mas Abraão não se intimidou. Com 318 servos treinados para a batalha, ele atacou os inimigos no meio da noite e os derrotou. Ele salvou Ló e os cativos e envergonhou os reis do Oriente. Essa vitória foi uma mensagem clara. Nenhuma nação, por mais forte que seja, prevalecerá contra o povo que tem o apoio de Deus. Após muitas gerações, as descendências de Elam e Madai não desapareceram. Enquanto diferentes impérios caíam e surgiam, esses 2 povos cresciam silenciosamente em força. No norte, os Medos continuavam a se fortalecer, habilidosos na guerra, com tribos firmes e experientes na liderança. No sul, os Elamitas prosperavam com terras ricas, cultura e armas. Até que chegou o momento em que uniram suas forças para fundar um poderoso império, a Pérsia. Embora eles não adorassem o Deus de Israel naquela época, eles não estavam fora do plano de Deus. De acordo com profetas como Isaías e Jeremias, Deus os usou como instrumento para punir a Babilônia, a vingança de Deus. Babilônia cairá nas mãos da Babilônia. A Babilônia que destruiu Jerusalém e queimou o templo de Deus não escapará do julgamento. Deus já havia determinado há muito tempo quem destruiria esse poderoso império.
Ninguém mais senão o povo unificado do Irã, os persas. Mas a segunda profecia é ainda mais surpreendente. Deus não usará apenas a Pérsia como vara contra os maus, mas também como libertadora. O profeta Isaías declarou que haveria um rei da Pérsia, um líder pagão que ainda nem havia nascido, que seria usado por Deus para libertar os israelitas do cativeiro e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Ele já foi chamado pelo nome de Ciro, uma profecia escrita mais de 150 anos antes de seu nascimento. E essas duas profecias se cumpriram exatamente no tempo determinado com a ascensão da Pérsia de tribo a império. No 8º século antes do nascimento de Cristo, um líder chamado Deuses uniu as tribos de Madai e Elão. Ele foi quem construiu a primeira capital imperial da Pérsia, Ecbátana. Seu neto, Ciaxares, fortaleceu o exército, transformou-o em uma máquina de guerra e destruiu a temida cidade de Nínive, centro do Império Assírio e um dos maiores inimigos de Israel. Enquanto a Pérsia se fortalecia, a primeira profecia começava a se cumprir aos poucos. Deus usa a Pérsia como instrumento de sua justiça e plano de redenção. Um jovem prisioneiro viu o futuro, Daniel. Enquanto a profecia começava a se cumprir, havia um jovem judeu no meio da escuridão da Babilônia que foi escolhido por Deus para ver o que aconteceria a seguir. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, e milhares de israelitas foram levados para o cativeiro. Um deles era Daniel, um jovem levado e incluído na corte do rei. Mas apesar de estar em um ambiente cheio de luxo e maldade, Daniel permaneceu fiel, e por causa de sua fé, Deus lhe deu um dom especial, a capacidade de ver visões que revelariam o futuro, não apenas para o seu tempo, mas para toda a história da humanidade. Enquanto a Babilônia detinha o poder, Daniel viu em suas visões a chegada de um novo reino, um reino escolhido por Deus para o destino do seu povo. Esta é a Pérsia, o sonho do rei e a profecia secreta. Enquanto Daniel servia ao rei, Nabucodonosor estava inquieto por causa de um sonho que se repetia. Ele via uma enorme estátua feita de diferentes metais, assustadora e poderosa. Ele não queria apenas que o sonho fosse interpretado, queria saber quem poderia contar os sonhos sem que ele o revelasse. Nenhum sábio em toda a Babilônia conseguiu responder, mas Daniel, enviado de Deus, foi até o rei e revelou todo o sonho. Junto com o significado, Daniel disse: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas virá um reino que substituirá o teu, um reino inferior, representado pelo peito e pelos braços de prata. A prata simboliza dois poderes unidos, dois braços em um só corpo, os medos e os persas. Eles não são iguais, pois mais tarde o braço da Pérsia prevalecerá. Do próprio coração do império que destruiu Jerusalém, Daniel declarou que a Babilônia cairia e seria substituída pelo reino escolhido por Deus, a Pérsia. O rei profetizado era Ciro, o Grande, e logo a profecia começou a se cumprir. Um jovem rei da Pérsia, Ciro uniu os medos e nasceu o império que hoje chamamos de Império Medo-Persa. Aos poucos, Ciro ficou mais forte e chegou o momento em que ele atacou o próprio centro do inimigo, a Babilônia. Não foi uma batalha comum. Numa noite, o neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, deu um banquete luxuoso com 1000 nobres. E no meio da festa, ele ordenou que trouxessem os vasos sagrados roubados do templo em Jerusalém. Ali eles usaram os utensílios sagrados para fazer brindes aos deuses falsos, um erro imperdoável. No meio do banquete, apareceu uma mão invisível e escreveu 4 palavras misteriosas na parede: Men, Tekel ou Farsim. O rei ficou pálido de medo. Ninguém entendia o significado, exceto Daniel. E quando ele chegou, disse: Deus contou os seus dias como rei, e este é o fim. O seu reino foi dividido e será dado aos medos e persas. Enquanto essas palavras eram pronunciadas, os soldados de Ciro já estavam entrando secretamente na cidade. Eles secaram o rio Eufrates e o usaram como passagem para entrar na cidade. Os portões estavam abertos, eles não foram impedidos. Naquela noite, Belsazar foi morto e a Babilônia caiu completamente.
O retorno dos judeus. Depois de 70 anos de cativeiro, finalmente aconteceu o inesperado. Um rei pagão, o próprio Ciro, emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo de Deus. Um rei estrangeiro foi o instrumento da liberdade. E aqui se cumpriu a profecia de Isaías, a visão de Daniel e o plano de Deus para o seu povo, tudo através da Pérsia. Mas o rei Ciro não apenas permitiu o retorno dos judeus. Ele mesmo financiou a reconstrução do templo. Ele ainda enviou 2 líderes judeus de volta para Jerusalém: Zorobabel, da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote. Com eles, o alicerce da casa de Deus foi reconstruído. Em toda a história, só houve um império estrangeiro que não destruiu, mas ajudou Israel, e esse foi a Pérsia. O urso gigante é um sonho de poder, mas em Daniel, há outra visão assustadora. Do mar turbulento, 4 criaturas diferentes surgiram. O segundo era um urso gigante com um lado do corpo levantado e 3 costelas na boca. Uma voz do céu ordenou: levante-se e devore a sua parte. Este urso simboliza o próximo império após a Babilônia, a força combinada da Média e da Pérsia. Por isso ele está inclinado, pois mais tarde a Pérsia superaria completamente a Média. As 3 costelas simbolizam suas maiores vitórias em batalhas. Lídia, Babilônia e Egito, 3 nações que caíram completamente nas mãos da Pérsia. E tudo isso realmente aconteceu. Depois de conquistar a Lídia e a Babilônia, a Pérsia não parou. Sob o comando do filho de Ciro, Cambises de Sefuã, eles atravessaram o deserto do Sinai e invadiram o Egito. Eles derrotaram o faraó Psamético III na Batalha de Pelúsio, e finalmente caiu o país que antes escravizou Israel, o carneiro. 2 chifres, um império. Alguns anos se passaram enquanto Daniel permanecia na margem do rio Ulai. Mais uma vez, ele recebeu uma visão muito clara e intensa. Ele viu um carneiro. Tinha 2 chifres, mas um dos chifres era mais longo e mais alto, mesmo sendo o último a crescer. O carneiro avançava para o oeste, norte e sul. Ninguém conseguia detê-lo. E uma voz trouxe esclarecimento. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. Mais uma vez, a Pérsia apareceu, agora como um império poderoso que ninguém podia impedir. O chifre mais alto claramente se refere à Pérsia como a verdadeira dominante entre os 2 reinos. 2 nações, um império, mas só um detinha o verdadeiro poder: a Pérsia, o bode vindo do ocidente. O fim está chegando. Enquanto a visão continuava, de repente apareceu um bode vindo do ocidente, tão rápido quanto o vento. Ele tinha um grande chifre no meio da testa e imediatamente atacou o carneiro. Num instante, o derrubou e o fez cair. Esta é a profecia sobre o próximo império, a Grécia, sob o comando de Alexandre, o Grande, que rapidamente e completamente destruirá a Pérsia. Naquela época, Daniel ainda não sabia quem era o bode, mas uma coisa estava clara para ele: a Pérsia, o maior império daquela época, também teria seu fim. Mas antes do fim chegar, a Pérsia atingiu o auge do seu poder. Seu domínio se estendia da Índia até a Etiópia. No tempo do rei Assuero, o trono do maior reino estava localizado na cidade de Suzã, no coração de Elão. Esse lugar hoje faz parte do sudoeste do Irã. E foi nessa cidade que aconteceu uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia: a regente de Deus, uma mulher judia no trono da Pérsia. Assuero realizou uma grande festa que durou 6 meses. Depois disso, ele convidou toda Suzã para um último banquete de 7 dias. No meio do vinho e da arrogância, ele ordenou que todos vissem sua rainha, Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti recusou, e por causa da vergonha diante de todo o reino, o rei a depôs. Os conselheiros do rei recomendaram uma medida incomum: procurar uma nova rainha entre todas as moças do império. As mais belas seriam levadas ao palácio, passariam por um ano inteiro de preparação e seriam apresentadas ao rei. Uma delas era Esther, uma órfã judia que cresceu sob os cuidados de seu primo Mordecai. Quando ela foi escolhida, deram-lhe um novo nome: Esther. Ninguém no palácio sabia que ela era judia, mas, por causa de sua bondade e carisma, Esther conquistou o favor do rei e foi feita rainha da Pérsia,
uma filha de Israel que alcançou o centro do trono mais poderoso do mundo. Mas uma ameaça se aproximava. Enquanto Ester governava silenciosamente, havia uma pessoa agindo por trás do trono, Haman, um povo descendente dos antigos inimigos de Israel, os amalequitas. E é aqui que começa uma história de traição, fé e um milagre que salvará todo o povo de Israel de dentro da própria Pérsia. Haman, que agora foi elevado à posição mais alta abaixo do rei, fez com que todo o reino se ajoelhasse em sinal de respeito a ele. Mas houve alguém que se recusou, Mordecai, o primo de Ester. Por causa disso, Haman ficou furioso. Mas ele não se contentou em punir apenas Mordecai. Ele elaborou um plano para exterminar todo o povo judeu. A raiva pessoal se transformou em um plano mortal de genocídio. Haman aproximou-se do rei e, fingindo preocupação, denunciou um povo diferente que, segundo ele, não obedecia às leis do império. Usando mentiras, ele convenceu o rei a aprovar um decreto que mataria todos os judeus. O decreto foi selado com um selo real. Em menos de um ano, todos os judeus viviam na Pérsia. Mulheres, homens e crianças estavam destinados a morrer. O medo se espalhou por toda a comunidade judaica. Mordecai rapidamente enviou uma mensagem para Ester. Eles tinham apenas uma esperança, a própria Ester, a decisão perigosa de Ester. Mas para intervir, Ester precisava se apresentar diante do rei sem ser convidada. Isso era proibido e poderia custar-lhe a vida. Se alguém se aproximasse, a menos que o rei estendesse seu cetro, essa pessoa seria morta. Ester hesitou por muito tempo, mas no final, ela escolheu arriscar a própria vida. Ela entrou na sala do trono e, com a ajuda de Deus, o rei olhou para ela e estendeu o cetro de ouro. Mas Ester não revelou imediatamente o que sentia. Ela sabia que o momento certo era a chave. Por isso convidou o rei e Amã para um banquete. E depois convidou-os novamente para um segundo banquete. No meio do segundo banquete, ela revelou a verdade. Se fôssemos apenas vendidos como escravos, eu ficaria em silêncio, disse Ester. Mas há um decreto que destruirá todo o nosso povo. Eu e o meu povo estamos destinados a morrer. O rei se levantou furioso. Quem ousou fazer isso? Ester apontou para quem estava bem ao seu lado. Este homem, Emã. Tremendo de medo, Amã se ajoelhou e implorou. Mas já era tarde demais. Na própria forca que ele mandou construir para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. Mas mesmo sem Amã, o decreto original ainda permanecia, porque na Pérsia, uma lei assinada pelo rei não podia ser revogada. Então Ester e Mardoqueu se aproximaram novamente e sugeriram um novo decreto. Desta vez, o rei assinou a nova lei. Os judeus tinham o direito de se defender. Chegou o dia que antes havia sido marcado para a sua destruição, mas em vez de morte, esse se tornou um dia de vitória. Eles não perceberam que o próprio império estrangeiro se tornou o refúgio, o trono e o escudo do povo de Deus. De Susa até Belém, o segredo dos magos após o milagre em Susa, parece que a Pérsia foi aos poucos saindo de cena na história bíblica. Séculos se passaram. Novos impérios governaram. Roma se tornou o centro do mundo. Mas o silêncio da Pérsia não significa que ela deixou de existir. No plano de Deus, centenas de anos se passaram. Em tempos de paz, numa noite tranquila, apareceu uma estrela. No livro de Mateus, há uma cena mencionada que todos conhecem, mas poucos compreendem completamente. Vieram sábios do Oriente para Jerusalém. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Quem são esses sábios? E por que eles viajaram tão longe apenas por causa de uma estrela? A palavra original usada foi magoi, do grego. Refere-se a astrônomos e sacerdotes especialistas do Oriente, sábios de alta posição na Pérsia. Embora a Bíblia não diga diretamente de onde eles vieram, há fortes evidências de que eles vieram do antigo território do Império Medo-Persa, o país hoje conhecido como Irã. Os magos faziam parte de um grupo religioso na Pérsia especializado em estrelas, escrituras antigas e profecias. É muito provável que eles tenham lido os escritos de Daniel. O mesmo Daniel que certa vez viveu na corte da Babilônia e da Pérsia. Daniel também profetizou a vinda do Messias no capítulo 9 de Daniel, usando o número exato de semanas desde a reconstrução de Jerusalém até a chegada do Salvador.
Quando os magos viram a estrela, eles souberam que a profecia havia se cumprido. 3 presentes, uma grande declaração, eles deixaram suas casas e atravessaram o deserto. E finalmente eles chegaram a Belém trazendo 3 presentes: ouro, em reconhecimento à sua realeza; incenso, em homenagem à sua divindade; mirra, simbolizando o sacrifício e a morte que ele enfrentaria. Enquanto os sacerdotes em Jerusalém permaneciam em silêncio, enquanto Herodes tramava matar o menino, foram os sábios do Oriente os primeiros a se ajoelhar diante do verdadeiro rei. Isso não foi um acidente, foi uma profecia cumprida. A Pérsia, que uma vez foi usada por Deus para libertar seu povo, agora é a primeira nação estrangeira a reconhecer o Salvador. Desde o início até a manjedoura, desde o tempo de Noé em Gênesis até o nascimento de Cristo em Belém, a Pérsia nunca esteve ausente do plano de Deus. E de acordo com o profeta Ezequiel, a história da Pérsia, do Irã, ainda não terminou. Na próxima parte, vamos discutir o papel do Irã nos últimos dias do mundo, na guerra de Gog e Magog, e como essa nação, que uma vez foi usada como salvadora, aparecerá novamente como parte da batalha final. Uma das visões mais assustadoras do Antigo Testamento pode ser encontrada em Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. De acordo com a profecia, nos últimos dias, uma coalizão de nações atacará Israel, o povo que Deus trouxe de volta. Assim diz Deus: Filho do homem, volte-se contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e proclame a minha palavra contra ele. E aqui está o surpreendente. Um dos primeiros países mencionados nessa aliança é a Pérsia, que hoje é o Irã. É uma grande ironia. O país que uma vez ajudou na reconstrução do templo de Deus agora será aliado dos inimigos do seu povo. Quem faz parte da Aliança das Trevas? Gog, um poderoso líder da região norte, frequentemente associado por estudiosos à Rússia ou à Eurásia. Cush, antigamente parte da Núbia, que hoje faz parte do Sudão. Put, parte do norte da África, podendo se referir à Líbia. Gomer e Togarma, regiões ao redor da Turquia e do Cáucaso. Eles vão se unir para formar uma força militar global e atacarão como uma tempestade, uma nuvem que cobrirá toda a terra. Mas, de acordo com as Escrituras, eles não terão sucesso. O ataque deles vai provocar a ira do próprio Deus. Ele vai agir diretamente. Haverá um terremoto, fogo vindo do céu, confusão no exército deles, e no meio do caos, Deus vai revelar a sua grandeza. Ele disse: Vou mostrar a minha grandeza e santidade diante de muitas nações, e elas saberão que eu sou o Senhor. De salvadora a condenada, a Pérsia, que uma vez foi usada por Deus para libertar Israel, agora fará parte da última guerra contra ele. Mas isso não significa que Deus tenha abandonado a Pérsia. Assim como a humanidade, a história da Pérsia segue um arco completo, da criação, a redenção, a queda e, finalmente, a possibilidade de restauração. A profecia esquecida de Elão, após a guerra de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39, a Bíblia descreve uma cena intensa: cadáveres nos campos, armas queimarão por 7 anos e um nome, Gog, que estará para sempre ligado ao julgamento de Deus. E se a Pérsia fizer parte dessa aliança, ela também não escapará do castigo. Mas é aqui que entra uma profecia quase esquecida de Jeremias. Esta é a palavra de Deus sobre Elão. Quebrarei o arco de Elão, o principal apoio da sua força. Mas nos últimos dias, trarei de volta os cativos de Elão. Uma profecia com 2 lados. Primeiro, o julgamento. Mas depois, uma promessa de restauração. Ainda há esperança para o Irã, mesmo que faça parte da última aliança contra Israel, mesmo que experimente o fogo do céu, a história do Irã ainda não está encerrada. Porque mesmo no meio do julgamento, Deus não fecha a porta para a misericórdia. Nos últimos dias, de acordo com a Bíblia, todas as nações que restarem após a guerra subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E talvez uma dessas nações seja Elão, a Pérsia. Irã, uma representação da raça humana desde Gênesis até Apocalipse, a Pérsia sempre esteve lá. Uma encruzilhada na história de Deus e da humanidade. Em Gênesis, Elão e Madai nasceram da linhagem de Noé. Na época de Abraão, Elão atacou Sodoma. Na queda da Babilônia, Deus usou a Pérsia como redentora.
Na construção do templo, um rei persa forneceu os fundos, e no nascimento do Messias, sábios da Pérsia foram os primeiros a reconhecê-lo. Mas no fim dos tempos, a Pérsia surgirá novamente, agora como parte da guerra. Mas mesmo assim o livro permanece aberto. A última página ainda não foi escrita. Uma última pergunta para você. Depois de ouvir tudo isso, você acredita que o Irã de hoje já está cumprindo seu papel na profecia? Neste tempo em que as antigas profecias estão se cumprindo de forma silenciosa, mas contínua, onde será que estamos na história? Você consegue ver os sinais nas notícias de hoje? Compartilhe sua resposta na seção de comentários abaixo. E se você quiser que continuemos explorando as conexões do presente com as profecias bíblicas, por favor curta e compartilhe este vídeo. Esta é uma maneira de sabermos que você quer mais conteúdos como este. E se você está pronto para se aprofundar ainda mais, clique no vídeo que está na tela agora. Os 7 sinais de Daniel para reconhecer o anticristo. Porque nestes tempos de engano, a verdadeira compreensão é nossa arma mais poderosa. Que Deus te abençoe.